Nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei de 2006 sobre a merenda escolar para alunos com diabetes. O novo texto inclui a alimentação especial para crianças com intolerância à lactose. O texto segue agora para análise do governador. Eu tenho esse problema de intolerância à lactose, perigosíssimo. E a questão também da glicemia, né? Porque cardápio, pessoas que têm diabetes, crianças que têm diabetes na escola, e as pessoas acham que é só o açúcar. O arroz também, o macarrão vira açúcar também. Então também tem um controle no cardápio das escolas, essa questão da parte glicêmica. Também foi analisada a proposta que permite a entrada de animais domésticos em hospitais privados e públicos do estado para visitar pacientes internados. A visita só poderá ocorrer caso sejam acatadas as condições estabelecidas pelo hospital, como a presença de um familiar do paciente junto ao animal e desde que não ofereça riscos ao ambiente hospitalar. O projeto do ex-deputado Milton Rangel recebeu uma emenda e voltou às comissões. Proposta da deputada enfermeira Rejane e do ex-deputado Dr. Julianelli cria o Programa para o Desenvolvimento do Empreendedor Cultural do Estado. O objetivo do projeto é promover o empreendedorismo com foco nos segmentos culturais e artísticos e no fortalecimento de ações em locais como comunidades quilombolas e indígenas. O texto propõe também a criação de uma rede colaborativa que possibilite o intercâmbio de projetos culturais, artísticos e turísticos, fortalecendo a economia solidária. O texto aprovado em segunda discussão segue para análise do governador. A proposta é criar uma comissão de fomento, onde as pessoas elas se doem ali no trabalho, mas que tenha parceria pública, privada, nacional, internacional, para poder trazer isso e fomentar no nosso estado. Nós estamos perdendo espaços para culturas fora do nosso país, né? Culturas americanas, culturas de outros países que acabam entrando aí na cabeça das nossas crianças e a gente, né, passa a ter o nosso folclore, as nossas questões do povo brasileiro esquecidas, não são valorizadas. E o Estado do Rio pode ganhar também uma política de incentivo e fomento às feiras de arte e antiguidades. O projeto do ex-deputado Jânio Mendes pretende promover a atividade, incentivando os pequenos e médios empreendedores. A matéria recebeu 4 emendas e volta a ser analisada nas comissões. Os estacionamentos públicos e privados do estado com vagas para 10 ou mais veículos podem ser obrigados a instalar bicicletários. As instalações devem ser iluminadas, cobertas e com estrutura adequada para a guarda das bicicletas. A proposta da ex-deputada Ana Paula Rechuan foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Proposta do ex-deputado Átila Nunes cria regras para o serviço de estacionamento com manobrista, conhecido como valet, oferecido por estabelecimentos do Rio. Segundo o texto, as empresas devem emitir recibo relativo ao serviço, com informações como o número do CNPJ e a quilometragem do veículo no momento que é entregue ao manobrista. O projeto também responsabiliza as empresas que terceirizam este serviço por eventuais danos causados aos automóveis e diz que os veículos não podem permanecer estacionados em via pública, a não ser que o serviço seja gratuito. A proposta recebeu 3 emendas. A ilha de Paquetá, na cidade do Rio, pode ganhar um polo cultural, histórico e turístico. O projeto do ex-deputado Marcelo Queiroz determina que os governos estadual e municipal devem incentivar a promoção da ilha com uma série de iniciativas, entre elas a catalogação e recuperação do patrimônio existente, a manutenção dos transportes internos da ilha, a capacitação da mão de obra local e a conservação do meio ambiente. A proposta recebeu uma emenda. No expediente final, a deputada Marta Rocha elogiou o pacote anticrime apresentado pelo governo federal. Eu acho que o ministro Moro foi muito feliz quando ele disse, que havia 3 pilares que teriam que ser combatidos, O tráfico de drogas, a corrupção e a organização criminosa. Porque, na verdade, esses três mecanismos, digamos assim, eles se retroalimentam. O problema do Brasil
não são apenas as penas, e sim a efetividade do cumprimento da pena. A deputada Dani Monteiro pediu à Secretaria de Cultura que providencie o retorno do Instituto Palmares de Direitos Humanos ao imóvel que ocupava há 30 anos no bairro da Lapa, no centro do Rio. O IPDH foi despejado do local no fim de janeiro. O que ocorreu é que o IPDH não vinha entregando esses relatórios, mas vinha fazendo o pagamento do valor em dinheiro, em espécie, e seguia em contato com a Secretaria de Cultura. Então hoje a situação do IPDH é que ele se encontra desalojado. No entanto, o nosso mandato tem feito o acompanhamento para que esses relatórios sejam feitos e entregue tanto os relatórios quadrimestrais do ano de 2018, quanto o plano de funcionamento para 2019 e acertando esses valores com a Fazenda. Já o deputado Valdec Carneiro fez críticas às declarações do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, em entrevista concedida a uma revista semanal. Segundo o parlamentar, Vélez Rodrigues demonstrou desconhecimento para gerir a educação do país. Eu acho que o ministro precisa se retratar publicamente. Infelizmente não é a jurisdição da Assembleia Legislativa, mas eu espero que o Congresso Nacional adote a postura de convocar o ministro Ricardo Vélez para se explicar e se excusar, se desculpar por essas declarações. E além disso, o ministro demonstra muito desconhecimento da história da educação brasileira, além de uma obsessão, ele tem uma verdadeira obsessão em relação ao PT e ao pensamento de Karl Marx, mas ele comete erros grosseiros, erros factuais. E o deputado Eliomar Coelho falou sobre a importância de governo e parlamento se dedicarem a políticas públicas que reduzam a desigualdade social. O parlamentar disse que a preocupação com a segurança pública é importante, mas que esse não é o único problema do estado do Rio. Ao trabalhar a superação das dificuldades que vive atualmente o estado do Rio de Janeiro, isto tem que abarcar exatamente as políticas públicas na sua totalidade. Não podemos trabalhar única e exclusivamente só da política da segurança. É importante, é relevante, a gente reconhece. Mas e a política da educação? E a política da saúde? E a política da assistência social? E a política dos transportes? E a política da cultura? Como é que fica?